Olá, pedagogas! Sejam bem-vindas à aula 3 da Semana dos Espaços Atrativos e Intencionais. Se você não me conhece, eu sou a Prof. Dai, sou pedagoga há mais de 10 anos e nessa série de 3 aulas eu estou te mostrando o passo a passo para que você também consiga usar os espaços de modo atrativo e com intencionalidade. E eu já gostaria de agradecer a toda a interação em torno desse evento de vocês pedagogas e eu fico muito feliz, em saber que o meu conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês, de certa forma, está sendo transformador na profissão de vocês. Na aula 1 eu trouxe para vocês os principais erros que impedem as pedagogas de usar os espaços de modo atrativo e com intencionalidade. E eu mostrei para vocês como que o erro número 3 é muito perigoso, porque muitas pedagogas cometem frequentemente e não se dão conta disso. E na aula 2 eu mostrei para vocês os 4 passos, então, para vocês conseguirem criar espaços atrativos e intencionais. E esses 4 passos, eles são bases para que a gente consiga, de fato, tornar esses espaços atrativos e intencionais e também de acordo com a nossa realidade. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, é muito importante que você assista, tá? Então, pare aqui, volte e reveja essas 2 aulas para que você compreenda o que eu estou falando, o contexto que eu estou falando, tá? Depois você vem para assistir a aula 3. E então hoje, o conteúdo da nossa aula, eu quero responder para vocês as perguntas mais frequentes, as que mais chegam para mim em relação aos espaços estéticos. Eu tenho certeza que esse esclarecimento vai ajudar vocês ainda mais a tornarem o uso dos espaços atrativos e intencionais algo real na prática de vocês. E a primeira pergunta que surge: como que eu consigo implementar a prática dos espaços estéticos mesmo sem materiais? Eu sei como é ruim não ter materiais. Eu mesma olho as diferentes abordagens e vejo algumas que nos trazem essa referência de materiais, de móveis, que são muito interessantes e com certeza no dia a dia nos ajudariam, E tem um custo muito alto. Mas eu queria que vocês entendessem que, para as crianças, isso não vai ter um peso muito maior. Se você comprou um material caríssimo, ou se, por exemplo, você fez um acervo que veio dos elementos naturais, que veio da sua casa, que veio de descartes de alguma fábrica da sua cidade. O que faz a diferença nesse contexto é exatamente a nossa postura, a sua postura de pedagoga, que tem conhecimento a respeito do desenvolvimento do seu grupo e o que ele precisa, para ir progredindo nesse desenvolvimento. E que muitas vezes, eu reafirmo aqui para vocês, os materiais que estão aí na sua casa, que às vezes estão lá na escola, num cantinho jogado, eles são materiais muito potentes. O que precisa mesmo é o nosso olhar acordar para isso, tá? Acordar para que os materiais, não necessariamente você vai precisar comprar. Uma outra coisa, talvez, Mas a grande maioria você não vai precisar comprar. O que você precisa entender é exatamente o processo, Quando você compreende isso, quando isso se torna claro para você, eu tenho certeza que você vai se acalmar e você vai perceber que, na verdade, não é a falta de materiais, que vai te impedir de implementar os espaços estéticos. A segunda questão que aparece muito: é possível implementar os espaços estéticos mesmo sem ter um auxiliar? Eu sei que não é fácil, Eu mesma tendo auxiliar, em algumas situações já fiquei sem, e aí precisei me virar ali com as crianças, que inclusive são muito menores, Mas o que eu tenho para te dizer? Que muitas vezes, nessa questão de estar sozinha com as crianças, que geralmente são crianças maiores, você pode pedir ajuda para eles. Então, geralmente, se são grupos maiores, você trabalha sozinha, tem acima de 15 crianças, cada dia que você vai organizar o espaço estético, pode ser 3 crianças que vão te ajudar. Então, esses vão ser os ajudantes que vão estar ali ajudando você a preparar aquele espaço estético, As crianças do seu grupo vão estar aprendendo algo muito singular, que é a empatia, que é preparar alguma coisa simples, mas que é feita com carinho, que é feito com cuidado, Então, preparar para o outro. Então, pense que quantos benefícios, além de depois eles explorarem o espaço, nesse momento da preparação, de ter que organizar, de expor os materiais, eles vão estar ganhando muito. Inclusive aqueles que estão esperando, porque eles estão esperando algo que logo em seguida é para eles vão usufruir disso, Então, tem muitas maneiras e tem jeito sim de você conseguir implementar os espaços estéticos mesmo sem auxiliar. Mais uma questão que aparece muito: como que eu consigo implementar os espaços estéticos
mesmo se eu não tiver apoio dos meus colegas e dos meus superiores. Isso é algo muito comum, né? Muitas vezes não é nem só a questão de não ser valorizada, é a resistência também que algumas pedagogas enfrentam, né, de tentar levar essa prática. Então, uma das primeiras coisas que eu falo para vocês em relação a isso é vocês começarem do jeito certo e sério, que é formalizando a prática. Porque se a gente tem tantos documentos a nosso dispor, por que a gente não usa isso? Então, o teu superior, né, a tua coordenadora, a direção da escola, eles também precisam de algo palpável, que dê também segurança para eles, que muitas vezes é isso, é uma insegurança. Então, nós, enquanto pedagogas, a gente começa uma prática já dessa forma, oficializando em planejamento, em plano anual. Depois, quando for fazer a revisão do PPP, se você já está fazendo, né, converse para ser colocado isso dentro do PPP da escola. Quem sabe assim também outras colegas, né, iniciem esse movimento. Então, o que eu digo sempre? Formalize. O primeiro passo para essa questão de não ter apoio ou ter resistência é você entender o que você vai fazer e formalizar isso nos documentos, e aí você apresenta. Você tem um documento que é próprio da pedagoga e você apresenta para a gestão da escola. Isso aqui tem outros benefícios, não só esse que eu falei em relação a colegas e superiores, que é muito importante, a gente formalizar a nossa prática, né, em relação aos espaços estéticos. Mais uma questão que aparece muito: é possível implementar a prática dos espaços estéticos mesmo em salas pequenas? É possível sim, né? E eu digo isso de boca cheia mesmo, porque eu trabalho com salas pequenas e que, como vocês devem imaginar, a nossa realidade nesse Brasil, né, nunca tem uma proporção de crianças como deveria ter. Então, geralmente, tá assim, já no limite para passar, né? Então, eu trabalho com isso. E dá certo sim, porque eu faço. Mas, como eu gosto sempre de trazer uma pequena solução, uma reflexão com o início, né, para vocês conseguirem andar, sobre as salas pequenas, o que eu falo para vocês? Sempre quando eu vou preparar as ilhas, eu contemplo o interesse do grupo, né, se cabe naquela situação. Se for um interesse que é uma questão motora ampla, claro que não vou conseguir fazer dentro da sala, eu tenho que propor em outro espaço. Mas geralmente existem outros interesses que dá para fazer na sala. Então eu ofereço materiais que levem as crianças a uma concentração, que eles precisem ficar mais calmos, que eles queiram também, né? Na verdade, os materiais por si só já fazem as crianças irem por esse caminho. Então, o recorte faz muito isso, a massinha de modelar, as ilhas de grafismo. Então, tem muitos recursos que a gente pode usar, por exemplo, a pinha para os bebês, os menores, a pinha com um fio de lã enrolado, né? Eles brincam muito tempo naquilo ali. E aquilo ali traz uma concentração. É possível, sim, em qualquer espaço. Porque quando você internaliza, quando você compreende o que é a prática, os benefícios, o processo, como fazer, independente do espaço, você vai conseguir fazer. Eu não tenho criatividade. Eu vou conseguir montar os espaços estéticos? Sim, você vai conseguir montar os espaços estéticos, tá? Eu não me considero uma pessoa criativa. E eu consigo montar os espaços. Você precisa, na verdade, de recursos. Por exemplo, o recurso da observação. Porque se você observar, você vai entender qual é o interesse do grupo. E se você enxerga o interesse, logo você vai saber fazer um planejamento, que vai ter os materiais. E aí, nesse planejamento, por exemplo, você vai colocar como que você vai dispor os materiais. Se você trabalha com os objetivos, né, acertadamente, com compreensão, primeiro a sua compreensão, você também não vai precisar recorrer à criatividade para ficar pensando o que você vai colocar no planejamento, né? Eu não quero que vocês façam isso. O planejamento é construído a partir daquilo que você observa. E aí, pensando nesse momento da preparação do espaço, que às vezes é ali que, eu não sei como que eu vou dispor os materiais, né? Me falta criatividade. Eu tenho, sim, alguns recursos. Por exemplo, usar as mandalas. As mandalas ajudam muito. Então, mentalize uma mandala e vá organizando os materiais menores. Ou então, uma outra analogia que eu faço muito em relação a esse momento é a mesa posta. Pense que você vai pôr uma mesa. Então, os materiais têm que estar dispostos com uma certa harmonia. Você não vai jogar o balde de materiais. Não é isso que você vai fazer. Você vai dispor esses materiais. Quando você entende o processo em que um espaço estético é construído, esse momento não vai ser um empecilho, não vai te travar para que de fato você consiga implementar os espaços estéticos no teu dia a dia. Depois vocês vão vir me falar: nossa, mas eu acho que eu tenho criatividade. Na verdade, não é que você tem criatividade, é que você compreendeu.
E isso não é só com os espaços estéticos, é qualquer coisa na nossa vida, que às vezes a gente atribui que a gente precisa de criatividade para elaborar aquilo, mas na verdade não é. A gente precisa compreender como que se desenrola aquele passo a passo. E quando você compreende isso, parece que magicamente a criatividade apareceu, tá? Então, sim, mesmo se você se considera uma pessoa sem criatividade, você vai sim conseguir implementar a prática dos espaços estéticos. Ai, Dai, eu tenho muitos alunos. Será que os espaços estéticos vão funcionar para mim? Eu sei como que é trabalhar com essa realidade, né? A grande maioria de nós pedagogas trabalhamos, né, com essa proporção de alunos que muitas vezes não é justa. Não é justa nem para profissional e nem para as crianças, né? E daí você acha que vai ser impossível, que não vai ter como a prática dos espaços estéticos acontecer. Mas eu digo que sim, é possível sim você trabalhar, mesmo se você tem grupos numerosos. Fazendo esse esforço, né, de encaixar essa prática, essa didática, esse jeito de usar os espaços, né, o tanto que você vai contribuir para eles. Por quê? Uma das primeiras coisas que você vai precisar exercitar com eles é justamente a autonomia deles. Né? Tanto a autonomia em fazer essa organização do espaço, que às vezes eles vão ter que estar junto com você, mesmo que você tenha um auxiliar, por ser muitas crianças, então logo vamos pensar que a auxiliar não pode ficar sozinha, né? Então, eles vão estar trabalhando isso, né? E também o outro motivo que todas as crianças que recebem um espaço estético são beneficiadas, né? Que é a livre exploração, que é realizar uma autoaprendizagem, que é iniciar uma pesquisa, né? Fazer testes de diferentes formas. Então, assim, sim, é possível realizar os espaços estéticos, mesmo se você tem grupos numerosos. Mais uma questão aqui, que chega muito. Eu preparo um espaço estético lindo e maravilhoso, e as crianças chegam e bagunçam tudo. Isso também acontece comigo. E assim, eu tenho duas coisas para falar para vocês sobre isso. A primeira coisa, que geralmente é um grupo específico que faz isso, né? Vocês sabem que é uma fase. Existe uma fase do desenvolvimento da criança que ela precisa disso. Né? Ela precisa jogar e depois juntar. Jogar e juntar. Não é somente com o nosso espaço, né? É qualquer outra atividade, qualquer outra brincadeira que ela faz, reparem bem. Eles vão fazer isso, os menores. Geralmente é de 1 a 2 anos, talvez um pouquinho menor que 1 ano, vai fazer isso. Você precisa entender que a prática dos espaços estéticos, ela não é só esse ponto dos materiais estarem organizados. Ela tem outras etapas que são igualmente importantes e que impactam a criança. E mesmo que esse grupo faça isso de bagunçar, ele está recebendo espaço organizado daquela forma. Porque vai chegar um momento da vida dele, que não está longe, que ele vai querer aquela experiência estética, de visão, de manusear, de explorar. Ele vai querer daquela forma, vocês entendem? Então, façam, mesmo que aconteça isso, e entenda que é próprio de uma idade. O segundo ponto que eu falo em relação a isso, que a gente tem que ligar uma luzinha para ficar bem atenta, é que se as crianças estão fazendo isso e não é próprio da fase, pode ser que o material não esteja interessante para eles, tá? Não está de acordo, não só com o interesse que eles estão vivendo naquele momento, mas também, às vezes, em relação à função que eles conseguem dar com os materiais. Isso já aconteceu comigo. Oferecer um material que as crianças ou não estavam prontas, ou já se cansaram daquele material, isso também acontece. Então, tem que ficar atento a esse ponto também, tá? Será que os materiais já não estão sendo mais atrativos para as crianças? E aí a gente muda. Por isso que a gente tem o passo a passo para que a gente consiga, né, ter esse ponto. Não, aconteceu isso, agora o que eu faço? Agora eu sei o que eu faço, eu tenho que retomar, tenho que observar para ver o que eles têm interesse, olhar para as fases, olhar para as ações, para os objetivos, tá? Pois bem, então nesse evento, né, eu te mostrei os primeiros passos para que vocês consigam usar os espaços de modo atrativo e com intencionalidade. E eu tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas eu sei que nessa jornada, né, de aprendizado aí, nem tudo sai como a gente tinha planejado, né? E eu sei sim que vocês vão enfrentar muitos obstáculos. E agora eu tenho um convite muito especial para você, pedagoga, que quer dar um próximo passo, que quer implementar os espaços estéticos, né, com um acompanhamento de perto. Eu criei um passo a passo, eu criei um processo que eu chamo de Programa dos Espaços Estéticos. É um método que eu validei na minha experiência diária, que muitas alunas estão fazendo diariamente. Né? Esse é um programa que, de fato, tem o passo a passo. Eu pego pela sua mão mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Se você não entenda nada do uso dos espaços, né? Esse programa te ajuda. E melhor ainda, você consegue
colocar essa dinâmica, essa forma de trabalho dentro da sua realidade. E olha só, no primeiro módulo do programa, você já vai ter acesso a 5 aulas que eu chamei de Pegue e Aplique, porque são aulas muito rápidas e práticas para que você consiga, de fato, implementar os espaços estéticos na primeira semana que você entrar no programa. É um módulo que faz jus ao nome, né? Então, porque eu quero que vocês iniciem no programa, estudem, né? Esse é um lema que eu trago muito, né? Estude e aplique, porque de fato isso é uma prática, então vocês precisam aplicar. Então, no primeiro módulo, vocês vão ter o Pegue e Aplique já, que é um resumão do programa, onde vocês conseguem já fazer o primeiro espaço estético de vocês com as crianças. No segundo módulo, eu trago para vocês todo o embasamento teórico que eu usei para montar essa prática, né, para fundamentar também aquilo que eu faço diariamente na escola com as crianças, né? E mais, né, vocês podem usar esse referencial teórico que está ali para construir os projetos na escola, né, quando você vai fundamentar a prática, para colocar dentro do plano anual. Esse módulo dos referenciais teóricos vai ajudar vocês a fazerem isso também. No terceiro módulo, eu vou ajudar vocês a convencerem a equipe gestora, as coordenadoras, né, a deixarem vocês implementarem a prática dos espaços estéticos. Eu vou mostrar para vocês como que um bom diálogo, né, um bom argumento convence qualquer pessoa, inclusive faz com que elas entrem também nessa nova dinâmica, né, de trabalho com as crianças, que é tão favorável tanto para os profissionais quanto para as crianças. Você tem muitas dúvidas sobre os materiais? Ai, Dai, que materiais que eu compro? Onde que eu consigo material gratuito? Que materiais que eu uso para demarcação? Então, olha só, existem 2 módulos dentro do programa que eu falo absolutamente tudo sobre os materiais, tudo que você possa imaginar que a gente precisa saber sobre o uso dos materiais na implementação da prática dos espaços estéticos está contemplado dentro de 2 módulos, tanto que é 2 módulos, porque eu vi necessidade, né, de falar sobre esse assunto. Então, ali nesses 2 módulos, você vai ter acesso a tudo isso, né? Vai conseguir entender, vai ficar uma especialista em materiais para, de fato, conseguir cada vez mais usar os espaços dessa maneira, sendo atrativo e intencional. No módulo 5, você vai aprender como usar os objetivos de aprendizagem. Lá nas aulas, você aprendeu que o uso dos espaços não é a gente simplesmente jogar uma caixa de brinquedos no chão. Os materiais, os espaços precisam ter intenções, precisam ter objetivos que sejam atingidos, e você vai aprender isso nesse módulo. O módulo 8 é um módulo muito especial, onde você vai aprender a adequar os espaços a cada grupo. Então, tem várias aulas ali divididas por grupos para que você consiga, de fato, além de compreender ainda mais o seu grupo, fazer com que os espaços fiquem muito mais intencionais, muito mais atrativos, contemplando os interesses desse grupo. E no módulo 9 você vai aprender a observar, registrar e dar continuidade aos espaços, sem ficar desesperada. E no módulo 10 eu vou te ensinar como dominar a exposição PPFVV. E dentro disso, claro, usar, por exemplo, o recurso da mini história como uma documentação dos espaços. No módulo 11, você vai aprender a lidar com as mais diversas situações que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes podem impedir a gente de dar continuidade a um espaço estético, como, por exemplo, se você planejou esse espaço no ambiente externo e, de repente, começa a chover. O que eu faço? Então, eu preparei um módulo para que a gente já pense em alternativas para essas situações, que acontece muito e que a gente já tem uma segunda opção para que, de fato, esse espaço aconteça e a gente não perca mais um dia sem oferecer espaço estético para as crianças. No módulo 12, então, você vai entender, compreender e aprender como apresentar a prática dos espaços estéticos a partir de um projeto, né? E, inclusive, fazer isso para conseguir ganhar mais credibilidade da sua gestão, da coordenação, para convencê-las, né, de que isso é uma prática que traz muito benefícios para toda a comunidade escolar. E além de todo esse conteúdo que eu já apresentei aqui para vocês, que eu dei uma palhinha, só uma pontinha, vocês têm muito material de apoio para que, de fato, vocês consigam implementar a prática dos espaços estéticos com muita seriedade. Então, por exemplo, muitas aulas têm mapa mental. No plano anual, eu disponibilizei, além da aula, tem um modelo de plano anual para que vocês se orientem, né, que vocês reorganizem, construam o plano anual de vocês. Tem o catálogo dos espaços estéticos, que eu também coloquei como modelo para vocês se inspirarem, para vocês criarem o catálogo de vocês, que é uma documentação também. E, além disso, tem a pauta de observação, que tem um modelo de pauta
para que vocês também consigam observar com mais critérios, né? Que seja uma observação muito atenta. Então, eu disponibilizei essa pauta de observação para ajudar vocês. E o programa Prática dos Espaços Estéticos está gravado dentro da plataforma Hotmart, que é uma das plataformas mais seguras do mundo. E apesar de eu estar te apresentando realmente um método, um passo a passo no uso dos espaços, que eu já validei na minha prática diária, que muitas alunas já validaram. Eu sei que às vezes ainda você pode estar insegura. Será que eu entro no programa? Será que eu não entro? Será que os espaços estéticos vão funcionar para mim? Eu quero tirar todo o seu risco. Preste muita atenção no que eu vou falar agora para vocês. Olha só, eu quero te dar uma garantia, mas eu não vou te dar uma garantia, eu vou te dar o dobro. Sim, eu vou te dar o dobro, eu vou te dar 2 garantias. A primeira garantia é a garantia incondicional. Nós que somos educadores digitais, a gente precisa dar uma garantia de 7 dias para qualquer pessoa que comprar qualquer produto nosso. E se a pessoa não gostou desse produto, a qualquer motivo, ela tem essa garantia incondicional de 7 dias. Mas eu não vou te dar 7 dias, que é o que eu sou obrigada a fazer. Eu vou te dar 30 dias. Se em 30 dias você assistir às aulas e você achar que não gostou por qualquer motivo mesmo, é só você mandar um e-mail, gente. É um e-mail, e todo o seu dinheiro será estornado, tá? Porque eu não quero ter aluno insatisfeito. Não quero mesmo, né? Quero que quem entre aproveite mesmo e faça isso valer a pena. Agora eu vou te explicar o segundo tipo de garantia, que é ainda mais forte. Se após 90 dias você assistir todas as aulas, você me mandar os registros das tentativas de implementação que você fez, você não está se sentindo satisfeita, olha só o que vai acontecer. Nós duas vamos entrar juntas numa sala do Zoom e eu vou te dar uma mentoria gratuita de 1 hora, onde eu vou tentar entender exatamente o que está acontecendo, quais são os problemas, e em cima desses problemas eu vou apontar possíveis soluções para que você consiga voltar e implementar novamente a prática dos espaços estéticos. Então é isso mesmo, você tem 180 dias no total para que você consiga aplicar, implementar a prática dos espaços estéticos para você ter resultado. E se por acaso, mesmo assim, depois de 180 dias, você não conseguir, você achar que você está fazendo espaço que as crianças não ficam, não permanecem, que você não consegue perceber se os objetivos de aprendizagem estão sendo atingidos ou não, se você, enquanto pedagoga, não consegue fazer uma observação, dar continuidade às pesquisas, não consegue produzir uma documentação, mesmo seguindo todas as minhas instruções, depois desse período de 180 dias, eu vou te devolver o dobro do que você pagou no curso. O dobro. Eu estou te dando essas 2 garantias porque eu acredito muito nesse passo a passo que eu criei. Eu acredito muito na minha metodologia, que funciona comigo, funciona com outras alunas, tá? Porque eu sei, eu tenho certeza que você vai sim, se você entrar nesse programa, você vai sim conseguir implementar a prática dos espaços estéticos com muito êxito. E eu sei que agora, nesse momento, você deve estar se perguntando, mas eu já escutei tudo isso, realmente parece muito bom, mas quanto será que isso vai custar, não é? E a verdade é que para mim estar aqui hoje ensinando isso para vocês, eu tive que investir muito na minha profissão. Comprei livros, fiz muitos cursos, fiz 2 graduações, né? E somados tudo isso dá um valor total de mais de 20 mil reais. E fora isso, que eu considero muito importante, existe um investimento que não é mensurável, que é exatamente essa minha interpretação dos livros, a minha interpretação dos cursos, e é eu ter levado isso lá para o chão da escola. Então, existe sim um investimento que não é mensurável, e que ele fez com que originasse esse passo a passo, que hoje eu apresento para vocês. Mas o que esse conhecimento, né, essa prática custou para mim, ela não vai custar para vocês. Para você ter acesso a todo esse conteúdo, a esse material dos módulos que eu apresentei aqui para vocês. Todo o suporte que vocês têm. Para você ter acesso a tudo isso, apenas 10 vezes de R$ 49,70 ou R$ 497 à vista. E eu vou abrir oficialmente as inscrições para o Programa Prática dos Espaços Estéticos na segunda-feira, dia 20 de março, às 8 horas da manhã. Mas esse valor de 497 é só para quem entrar na segunda-feira, tá? Só para quem entrar na segunda-feira. A partir de terça-feira, vai ser o valor de R$ 59,70 ou R$ 597 à vista. Então, se você quiser entrar na segunda-feira e pagar esse preço, acorde mais cedo, coloque o despertador para que você entre no programa na segunda-feira pagando o preço de R$ 497 à vista.